Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e um mega potencial de rentabilidade olhando para os próximos anos. Pessoal, a Vale segue caindo na cotação. Perceba que após subir aí, ó, a Vale subiu forte, né? Depois de subir mais de 70% em apenas um ano, beneficiada principalmente por conta da alta do preço do cobre e do níquel, perceba que a empresa, desde lá para cá, segue recuando mais de 10% na cotação. Para mim, abaixo de R$ 80. Será que a Vale está barata? Até porque a perspectiva de dividendos da empresa segue boa e existe um fator escondido na Vale que poderia fazer a ação se valorizar no longo prazo acima de 800%. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora que, para além disso, você ainda poderia receber um dividendo expressivo no meio do caminho. Aquela ação multiplicadora de capital que o mercado pode não estar dando a devida atenção. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que eu tenho as ações da Vale na carteira de ações do canal. Ela representa 2,67% de toda a carteira. Sim, é uma posição bem pequena, mas porque, infelizmente, né, eu não tive tempo de acumular o papel. Porém, a Vale é uma ação que eu pretendo carregar para longuíssimo prazo. E eu posso até mesmo no futuro realizar grandes aportes na companhia, se tornando uma posição mais relevante no meu portfólio, porque a Vale é uma excelente companhia, pessoal. Você pega a Vale aqui no longo prazo, foi uma empresa que gerou aqui em 10 anos 942% de rentabilidade. Então você já vê por si só a qualidade da Vale. Você coloca isso aqui em taxa anual composta, ah, Pablo, mas ela é cíclica, ligada ao preço do minério. Claro, tem a ciclicidade. Aí a gente controla o preço, não vai pagar qualquer preço. Você pegando no preço certo, você conseguiu mais de 26% ao ano. Em boom de commodities, ela bate 40%, 50%, até 60% ao ano na média, sendo um baita investimento, tá? Então, assim, depende do preço. De fato, a Vale, quando a gente pega aqui, por mais que ela tenha qualidade, segue com uma dívida líquida controlada, alta rentabilidade sobre o capital investido, é uma empresa que tem boas margens, né? Paga bons proventos. A questão é o quê? O minério de ferro, porque grande parte da receita líquida da Vale está atrelada ao preço do minério de ferro. Por mais que ela tenha níquel e cobre, foi justamente esses metais, né, que fez o preço das ações subirem, porque se a gente pega aqui, pessoal, o minério de ferro está em baixa. Na verdade, a Vale, ela depende muito dos estímulos monetários da China. Você pega a Vale aqui, por exemplo, ó, grande parte da receita líquida dela está atrelada à China. Então, 50% da Vale é a China. Se a China vai bem, a Vale vai bem e vice-versa. Na verdade, pessoal, pelo Brasil ser muito concentrado nos BRICS, né, que acaba sendo aí, né, consequentemente Rússia, China e países em geral do Oriente Médio, continente asiático, consequentemente, né, o continente asiático, seja a China, seja a Rússia e outros aí que integram o BRICS, acaba aí investindo, acaba comprando muitas commodities brasileiras. Então, assim, o Brasil é o paraíso das commodities, né? Seja minério de ferro, seja petróleo, seja agro, e consequentemente a China acaba sendo um player importantíssimo aqui para o Brasil, principalmente para a Vale. Eu até falo que a China acaba sendo mais importante que os Estados Unidos no contexto do mercado brasileiro, tá? Então, assim, pessoal, o que acontece? Minério de ferro segue baixa. Você pega nos últimos 10 anos, perceba que o minério saiu de um preço de $200 a tonelada do minério de ferro para essa faixa aqui de $100 a pelota do minério de ferro. E para você que não sabe, o minério de ferro da Vale é o melhor, um dos melhores do planeta, porque é o minério de ferro de Carajás, com alto teor de concentração ferroso, tá? Ou seja, 100%, 90% do minério de Carajás é minério de ferro, tá? Então você vê a qualidade desse minério. Com isso, devido à qualidade e à gestão da Vale, não a gestão em pessoas, eu digo gestão da companhia por muitos anos, tá? O que acontece? O custo caixa, o custo de extração médio por pelota da Vale
acaba sendo muito baixo. E o mais baixo de todo o setor de mineração. Você compara com uma CSN Mineração, com outras empresas concorrentes, a Aura Minerals, a Vale é a que tem o menor custo caixa, porque para cada 100 dólares de pelota de minério de ferro, o custo caixa da Vale fica em torno de 54 dólares a pelota. Então, para a Vale ter prejuízo, o preço da pelota precisaria cair para baixo disso. Mas sabe qual que é a questão, pessoal? A Vale, ela detém uma espécie do que a gente chama de oligopólio. Ela é uma empresa gigante. Ela é uma blue chip aqui na bolsa. Então, ela controla preço, ela tem poder de fazer preço. Como assim? Se a commodity acabar desabando para baixo de 54 dólares a pelota, a Vale pode simplesmente paralisar a produção. Isso geraria um choque na commodity, fazendo com que o mercado fosse obrigado a jogar o preço da commodity no para cima. Perceba que isso aconteceu em 2018, o preço da pelota malemar se aproximou de 54 dólares e depois teve aqui uma alta expressiva, né? Então perceba aqui, pessoal, a garantia não é de uma alta expressiva, a garantia é de que pelo menos o preço da commodity não vai ficar por muito tempo abaixo do seu custo caixa, porque a empresa pode paralisar os estoques e inviabilizar a produção. Então perceba que a Vale está muito mais protegida contra as flutuações de preço do minério de ferro do que comparando com uma Aura Minerals e com uma CSN Mineração, que malemar monopolizam o preço porque não detém oligopólio. Não são empresas que dominam uma fatia de mercado. Então a Vale tem esse benefício, né, para o acionista, pelo menos essa segurança. Mas eis a questão. Pablo, será que a Vale tá barata? Porque sim, né? Você pega essa cotação, ela segue corrigindo. Pegando Vale no longuíssimo prazo, baita retorno ao acionista, né? Você pega ali de 2016, ó, olha, para quem comprou ali na crise de Brumadinho, que estourou a barragem da Vale, eita que esse investidor fez dinheiro, porque em pouco tempo fez 700%, e até hoje esse investidor tá tendo uma rentabilidade de 546%. Mas a questão é, será que agora tá barata? Olha, pessoal, na minha opinião, a Vale segue barata. Por quê? Primeiro, por uma questão contraintuitiva. A gente teve uma alta do níquel, uma alta tecnicamente do cobre, mas não teve uma alta do minério de ferro, que acaba sendo o principal player, né, de crescimento na Vale. Está em baixa, então perceba aí, consequentemente, né, a Vale segue barata já olhando por esse ponto. Outro sinal é o PL alto. A gente sabe que para ações mais cíclicas, quando o PL costuma estar alto, geralmente denota fundo de ciclo. Então, ó, o PL está muito alto, igual em anos passados. E quando o PL está baixo, geralmente denota topo de ciclo. 2024 a ação estava em mais de R$130, não era um momento favorável de compra. Mas para mim o sinal principal, esse aqui para mim é o que mora de verdade, de você obedecer com mais clareza, é o seu EV sobre EBITDA. É a sua geração de caixa sobre o valor de firma. A Vale, com esse preço de pelota atual, está conseguindo ter uma geração de caixa na faixa de 85 bilhões de reais. Então ela poderia estar por um EV sobre EBITDA de apenas 4,97 vezes. A média dela é ser cotada por 8. Então caso o mercado, né, pague a média, tecnicamente, descontando a dívida líquida, era para a Vale estar valendo no mínimo R$137 o seu preço justo, né? E será que ela já bateu esse preço? Já bateu, mesmo tendo uma geração de caixa menor. Perceba aqui, ó, já bateu 111, 113, a cotação padrão. De lá para cá segue desvalorizando 30%. Então você percebe que só para ela chegar a simplesmente R$137, a ação da companhia já teria que subir 73% na cotação. Abaixo dos R$80, eu acho a Vale descontada, observando-se pela lógica do EV sobre EBITDA. Pablo, mas e para Proventos? Você acha que tá barata? Também acho que segue barata, porque se a gente olhar para dividendos, ela paga com base na sua geração de caixa, sobre o fluxo de caixa ajustado, né? O fluxo de caixa livre. Então, se você divide isso aqui por 2 e coloca aí, consequentemente, um payout, pega ali aqueles 85 bilhão, coloca um payout de 45% e, consequentemente, né, divide por 4,44 bi. Você tem aí um dividendo por ação de pelo menos R$8 por ação. Dividido por este preço de R$79, você tem um yield projetivo na Vale de 10% ao ano. Perceba que agora, com esse recuo nas ações, a empresa veio a pagar mais dividendos para o seu acionista. E tem esse trigger, né, de valorização caso o preço do minério acabe subindo novamente, a Vale poder disparar. Inclusive, eu acho que ela poderia romper até o topo anterior de R$137. Para mim, a Vale estaria cara mesmo aos R$200, tá? Porque aí, se ela tivesse R$200, ela poderia chegar por 8 vezes EBITDA, o PL da ação iria encolher,
porque naturalmente com o minério de ferro subindo, né, a gente teria um EBITDA maior, um lucro líquido maior e o PL iria se reduzir, mostrando que a ação poderia ter chegado no seu topo. E aí o que a gente faz? Nada. A gente pode segurar o papel em carteira, colher o provento e aplicar em outra coisa, porque pelo preço que você pagou, você vai ficar colhendo excelentes proventos. Então assim, pessoal, eu acho que sim, está descontada. E se a gente colocar até pelo preço justo do Graham, a gente observa também essa sinergia de valorização. Pegando o EBITDA por ação vezes o valor patrimonial, a Vale simplesmente teria um preço justo de R$120. Então, observando-se por essa lógica, também a empresa tem uma alta provável de 52% no seu preço. Tá bom, Pablo, mas você tá colocando pra gente 800%. Você não tá viajando? Olha, pessoal, claro que não. A Vale, né, ela cresce na média 8% ao ano. Vamos supor que esse EBITDA no longo prazo cresça essa taxa, mesmo com toda essa ciclicidade no preço do minério de ferro. Vamos supor que em 15 anos ela cresça mais ou menos 8% ao ano. Então você pode projetar de que daqui a um tempo a Vale vai estar tendo um EBITDA de 269 bilhões por ano. E imagina se o mercado paga a sua média. Veja lá o que eu estou falando para vocês, tá? De 8 vezes EBITDA. Descontar a dívida líquida, supondo que a dívida líquida da Vale não vá subir, né? Porque ela tem uma dívida líquida controlada. Ou se vocês quiserem calcular também, né? De que vai subir um pouquinho, seria até razoável da sua parte. Coloca ali uns 90 bilhões, né? Então você teria aí 2 trilhões de valor de mercado. Dividido por esse valor de mercado atual de 352 bilhões, você tem um potencial de alta de 485% na cotação numa lupa de 15 anos, fora o dividendo, o reinvestimento. E aí o seu retorno embutido na ação pode ser muito alto, porque você teria uma ação aí pagando 10 de yield, crescendo a 8 e ainda podendo se valorizar. Veja lá, 485% numa lupa de tecnicamente 15 anos, com alta na cotação, né? Você tem um retorno composto em valorização de 12% ao ano. Aí você coloca embutido com isso aqui, Vale no longuíssimo prazo, poderia te gerar 30% ao ano na sua média. Então perceba que não seria nada irreal disso acontecer, fica razoável. E aí seria um dos papéis a te gerar muito valor. Tecnicamente, se você tiver, vamos supor, nada é recomendação, eu vou investir 20 mil na Vale. Tecnicamente, se você tiver a paciência de esperar 15 anos, ela der 30% ao ano, você transformaria esses 20 mil em mais aí de 1 milhão de reais. Então perceba, né, de que a diferença acaba sendo substancial, pessoal. 1 milhão aí seriam transformados nas ações da Vale no longo prazo, desde que ela cumpra essa rentabilidade. Tudo vai depender do preço. Acho que nesse preço segue barata, porque o potencial de apreciação no papel tende a ser alto. Vocês viram que o potencial de alta dela pode ser de 70% no curto prazo, somente para ela bater o preço justo do Graham e a sua média de EV sobre EBITDA. Então, supondo que ela suba 73% numa lupa de 4 anos, olhando mais para o curto prazo, pague um dividendo médio na faixa de 10 e você tem um crescimento no lucro de 8, retorno embutido na ação para os próximos 4 anos de 32% ao ano na sua média. Eu fui o sortudo de comprar Vale a R$50. Então, na verdade, o meu retorno embutido na ação tá muito maior, né? Tá de 40%, 50% ao ano, porque eu acabei pagando barato. Porém, nesse preço, eu acho ainda uma barganha. Eu queria que viesse abaixo de R$70, que eu faria grandes aportes. Mas, infelizmente, né, isso não vai acontecer no curto prazo. Mas, né, quem sabe o mercado oferece uma oportunidade. Nas cíclicas, tudo pode acontecer da noite para o dia. Porém, eu posso ir comprando aos poucos, né? Vale neste preço, mas para mim, grandes aportes somente abaixo de R$70, porque a margem de segurança aumentaria bem. Tanto no quesito de valorização, para a empresa ficar cara aos R$60, olha só que potencial, eu teria uma alta de 120%, fora o meu yield, né? Porque a R$60 você poderia ter um yield projetado de 13% ao ano, projetando para este ano e para os próximos, então muda completamente pagar barato. Por isso que eu tenho paciência, porque comprando barato, eu amplifico a minha rentabilidade olhando para o longuíssimo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo aí, né, pessoal, até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser aí uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barata que o preço de uma pizza. Totalmente automatizada, vitalícia, como eu já falei para vocês, e ainda por cima contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. E mais de 100 ações para vocês analisarem aí com bastante qualidade, fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui
no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Vale do Rio Doce. Em particular, tenho a Vale na carteira e sigo aumentando posição, olhando no horizonte de longo prazo. Vejo uma empresa muito promissora para ganho de capital e também para bons pagamentos de dividendos nos preços corretos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!